Você já deve ter percebido que quanto mais a gente tem, mais a gente quer. E que a cada conquista ou a cada desejo realizado, parece que a gente fica mais infeliz. A felicidade no mundo moderno, ela parece algo inalcançável. Isso não estou falando só das questões materiais, não, porque às vezes a gente deseja uma pessoa, um relacionamento, e quando a gente alcança, vem tantos problemas junto que a gente acaba se entristecendo e desejando a vida de solteiro. E as pessoas que estão na vida de solteiro acabam se angustiando porque o tempo vai passando e elas gostariam de ter um relacionamento, quiçá uma vida de casado. Muitas vezes a gente passa a nossa vida desejando, sei lá, ter filhos, e quando a gente tem, a gente se desespera e pensa como era feliz a nossa juventude ou a nossa solteirice. A gente está ali, muitas vezes na adolescência, esperando chegar na vida adulta para conquistar um monte de coisa, principalmente a geração passada. E quando a gente chega na vida adulta, a gente fica saudosista e querendo voltar à adolescência ou quando a gente era criança. Tudo que a gente tem, tudo que a gente vive, tudo que a gente conquista atualmente é como se escorresse das nossas mãos, né? E a gente traz aqui o sociólogo, o filósofo também, né? O Bauman, que traz esse conceito da modernidade como modernidade líquida, que ele diz que é algo que a gente tenta segurar e escorre pelas nossas mãos, né? Como se a gente colocasse ali a mão. Já falei isso aqui em outros vídeos, como se a gente colocasse a mão ali debaixo da água e tentasse segurar a água. E aí ele chama isso de modernidade líquida. Tudo que a gente tenta agarrar atualmente esfarela nas nossas mãos. Tudo que a gente compra e que é uma novidade, rapidamente é substituído por uma outra novidade. Tudo que a gente imagina ser uma forma nova, ou um conceito novo, ou uma ideia nova, rapidamente se esfarela. A gente poderia começar a pensar que nem é mais uma modernidade líquida, né? Mas uma modernidade airada, né? É como o ar mesmo, assim, já nem dá para, porque a água a gente ainda consegue sentir. O ar, né, é algo que nem dá essa sensibilidade no tato. Isso, claro, tem causado consequências nas nossas relações, na nossa vida, dando essa percepção de que o próximo passo eu encontrarei a tal da felicidade, do bem-estar, e esse passo nunca chega. Alguns continuam tentando ou construindo ideias e ilusões, e me parece que alguns vão desistindo e a vida vai ficando meio que cinza, sem graça, esperando simplesmente a tua finitude. Muito prazer, eu sou Amaro Reis, eu sou psicólogo, e nesse canal a gente fala sobre psicologia, sobre relacionamento, sobre solidão, sobre a vida. E hoje o tema é um pouco mais profundo, mas eu acredito que você vai conseguir entender, sendo você da área de psicologia. Claro que esse não é um TCC, um trabalho de conclusão de curso, mestrado, um doutorado, mas pegar algumas questões da psicologia e da filosofia para a gente refletir em algo prático das nossas vidas. O que eu estou narrando aqui acontece na tua vida e acontece na minha também. Parece que sempre há um próximo nível, há um próximo passo, uma próxima fase da vida, e que ao chegar nessa fase, agora sim eu consegui a tão sonhada estabilidade, a tão sonhada segurança, e isso nunca chega. Como eu trouxe o Bauman, que é um sociólogo ali atrás, eu vou trazer agora Freud, que é um conhecidíssimo ainda da psicologia, tanto do lado do humor quanto do lado sério, né, uma escola dentro da psicologia muito forte. O Freud, no teu livro O Mal-Estar da Civilização, ele traz 3 limitações humanas que causam angústia em todos nós, em mim e em você. A primeira delas é a natureza. Então, o ser humano ele não consegue dominar a natureza. A gente está aqui conversando e do nada, dependendo de onde a gente estiver, pode começar um terremoto, pode começar um vendaval, né? Pode começar, sei lá, uma grande queimada. Enfim, são desastres naturais ou questões da natureza da qual a gente não tem controle. Então você sai e está um grande sol, sei lá, 40 graus, e do nada o tempo vira e começa uma tempestade, inunda a rua, sei lá, inunda a tua casa, acaba a luz. Não ter controle sobre isso gera no ser humano um mal-estar, gera em nós uma angústia. Por isso que a gente vai tentando controlar o clima, controlar o ambiente, na ânsia, né, de satisfazer essa nossa miséria de controlar tudo. Um segundo ponto é a fragilidade humana. A maior de todas, claro, a gente aprender a lidar com a própria morte,
pasmem, né? Não sei se você sabe, mas a gente ainda morre. E a gente precisa aprender a lidar com essas coisas. A fragilidade humana, para Freud, também é uma grande fonte de angústia. Não só a morte em si, quando ela vem até nós, ou pessoas próximas, mas a saúde. Então a gente está bem, do nada a gente acorda com mal-estar, acorda ali com uma diarreia, acorda vomitando, acorda se sentindo muito mal e às vezes vai fazer alguns exames e descobre algumas coisas. Isso pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã, pode acontecer com pessoas próximas. Então a fragilidade humana acaba sendo também um fator de mal-estar e de desânimo. E a gente tenta controlar através da medicina, através da ciência, sempre com medicações, cirurgias, tecnologia. A gente vai tentando esticar a morte e a gente está vendo que, de fato, a expectativa de vida tem crescido, né, tem aumentado, o que faz com que o ser humano sempre, né, sempre procure a próxima droga medicamentosa que vai curá-lo, que vai tirá-lo dessa situação de fragilidade. E tenta também controlar a morte. E por fim, o Freud coloca as relações interpessoais. É aqui que o ser humano tem o maior controle. Nas outras ele acha que tem, que é a natureza e as fragilidades humanas. Nas relações interpessoais, que ele está dizendo a sociedade, a família, o Estado, essas relações amplas que geram os contatos interpessoais, isso também é angustiante para o ser humano, porque ele precisa disso, ele se faz precisar, até há um certo controle, uma certa proteção quando cria-se um mundo virtual para se relacionar, porque eu não tenho esse tete a tete, eu não tenho contato de fato pessoa com pessoa, sem ser online, como a gente está aqui agora, por exemplo. Vocês não estão numa palestra minha, você está vendo um vídeo de qualquer lugar do mundo, de qualquer forma, deitado em pé, dirigindo, no banheiro, na cozinha, você consegue acessar essa informação. Esse mal-estar das relações interpessoais é, dos três, o que a gente teria a maior facilidade, não, mas vamos colocar assim, o maior dinamismo de ter uma certa gerência sobre isso, né? Sobre as pessoas que a gente se relaciona, sobre a nossa família, sobre a amizade, sobre a sociedade em si, ou o Estado que vai construir as leis, as regras, os impostos, tudo isso para, muitas aspas, o bem comum. Essas três coisas, natureza, fragilidade humana e relações interpessoais, elas geram em nós um mal-estar, porque são essas questões que controlam, que abafam, assim, que pressionam as nossas pulsões. Então, essas coisas, elas meio que sufocam as nossas pulsões. A natureza, pelas limitações naturais, então eu posso ter uma agressividade, desde que não seja com o urso, desde que não seja com o leão, talvez. As questões da minha fragilidade humana, então eu posso ter a minha pulsão de agressividade, a minha pulsão sexual, porém uma doença vai limitar tudo isso. E as relações interpessoais, as leis, as regras, as questões sociais, a própria cultura, Freud diz que elas vão sendo construídas e meio que programadas para sufocar as nossas pulsões, em especial a pulsão sexual. Por outro lado, o que o Freud vai trazer dentro da psique é que a gente vai precisar, como a gente não consegue fazer isso livremente, ser agressivo com quem a gente quer e colocar toda a nossa pulsão sexual para fora, a gente vai sublimando ela. Ao sublimar, né, que ele chama de sublimação, a gente vai trocando a liberdade de poder fazer o que quer pela segurança. Então a gente vai sublimando e essa sublimação ela vai sendo rateada. Então a gente vai colocando isso, a gente vai consumindo coisas, a gente vai tentando ter projetos profissionais, realização profissional, a gente vai tentar ter o corpo perfeito, a gente vai ter ideologias para seguir e defender, lado político, tudo isso para sublimar as nossas agressividades e a nossa pulsão sexual. Claro que ao fazer isso, a gente vai acabar usando a nossa, o que a gente vai chamar de libido, vamos colocar assim, a gente vai usar essas potências libidinais, só que não na agressividade e não, claro, no ato sexual. A gente vai sublimando isso, fingindo que está feliz. Então não é muito comum a gente verificar hoje como que a gente tem muito mais gana, prazer, impulso de lutar pela carreira, por dinheiro, por consumo, por ter as coisas boas, mais do que batalhar para ter uma relação sexual. Ou
colocar em xeque a nossa agressividade, muitas vezes com coisas mais arcaicas, coisas mais ríspidas, vamos dizer assim, talvez naquelas coisas que a gente chama de coisas raiz, né? Sei lá, cortar lenha, fazer uma trilha mais radical, cuidado de animais um pouco mais silvestres, coisas mais brutas, coisas mais arcaicas, onde a gente pudesse colocar a nossa agressividade ali, você cortar lenha. A gente vai sublimando tudo isso ao ponto de colocar isso também, tentar encaixotar isso, por exemplo, na vida virtual. Então, os jogos online seriam uma saída para isso, ou as próprias redes sociais. A questão é que muitas vezes a gente vai conseguir trabalhar um pouco dos impulsos de agressividade em alguns locais, porém a gente vai sublimando demais os nossos impulsos sexuais. Isso vai causar um mal-estar, isso vai trazer uma infelicidade, porque é como se há uma escassez do impulso libidinal. Então, se a gente está colocando a nossa libido em prol do trabalho, do consumo, do dinheiro, do corpo, de defender ideologia ou defender lado político, isso vai acabando. Isso não é para sempre, não tem a potência infinita sobre isso. Para Freud, a gente vai sublimando e vai gastando algo fundamental para a nossa felicidade em miudezas, em milindres, o que faz com que não há saída para o ser humano a não ser conviver com a tua angústia e com a tua infelicidade. Em contrapartida a tudo isso, que parece deprimente, eu quero trazer aqui para a nossa conversa São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino é filósofo e existe também um estudo de uma psicologia dentro de São Tomás de Aquino, que é a psicologia tomista, e dentro dela a gente começa a refletir alguns pontos que talvez nos deem saídas mais concretas ou saídas mais estratégicas para todo esse mal-estar da civilização moderna e para essa infelicidade que eu e você sentimos dentro dessa constante incompletude que tentamos preencher sempre com consumos e com coisas prazerosas, mas que nunca nos sentimos ou chegamos a experimentar a tal da felicidade. Por outro lado, a gente vai começando a entender, principalmente São Tomás de Aquino, que a gente não vai conseguir gostar de tudo e que a gente não vai sentir realização em tudo. Porém, a gente tem que buscar uma ordem, uma disciplina para buscar uma certa estabilidade que é diferente de uma segurança vinculada a controle. Essa estabilidade, que a gente pode pensar em um ordenamento da vida, uma ordem, né? São Tomás vai dizer que a gente pode encontrar isso em pequenas doses nos projetos, nos propósitos que a gente pode ir encontrando no caminho, na jornada, no dia a dia, no cotidiano, no ordinário da vida. O que a gente faz hoje é que a gente criou uma mercadoria chamada propósito ou projeto de vida. Isso a gente poderia ligar muito ao mundo do coaching, onde fala, você precisa ter um propósito, o teu propósito é grande, o teu propósito é enorme, você precisa ter um projeto grande, você precisa alcançar o sucesso, a sua realização. Não necessariamente isso. Você pode e precisa, eu e você precisamos voltar a compreender o nosso propósito, alguns projetos da nossa vida, entender que nem todos vão ser alcançados, mas que o ordinário, o cotidiano, as pequenas realizações e tarefas que a gente precisa fazer no dia a dia, no cotidiano, elas são combustíveis até maiores e tão importantes quanto esses grandes projetos, essas grandes buscas, metas e sonhos. Então, para São Tomás de Aquino, é possível você começar a ter uma leve experiência de felicidade a partir do momento que você respeita e realiza o ordinário da vida e no cotidiano, desde que você foque mais na jornada do que na chegada. O que São Tomás traz para nós é que o grande objetivo da alma humana é que a gente pudesse se realizar na sensibilidade, ou vamos chamar de desejo, mas eu não vou colocar aqui desejo, porque acho que a palavra vontade seria mais adequada para São Tomás de Aquino. Quando a gente consegue educar a nossa vontade em aperfeiçoar-se diariamente, através de quais ferramentas? São Tomás nos traz as virtudes humanas. A prudência, a temperança, a fortaleza e a justiça. A partir do momento que a gente vai entendendo essas principais virtudes, e claro, dentro delas ele vai selecionando tantas outras, a gente vai, através das virtudes humanas, aperfeiçoando as nossas coisas ordinárias do dia a dia e sendo uma pessoa melhor, ou quiçá uma melhor versão,
para as relações interpessoais. Então, o convite que São Tomás nos faz é que a gente gerencie os nossos desejos desordenados, que a gente não fique indo atrás de prazeres baixos, de coisas baixas ou de um consumo desenfreado, que a gente use a razão, educando a nossa vontade, trabalhando as nossas virtudes, para que a gente possa inteligir melhor sobre a realidade e aí sim poder tanto amar uma grande viagem para o Caribe, ou uma grande realização profissional, ou uma grande realização pessoal, como também amar e respeitar o arroz que precisa ser feito para o almoço, né? Preparar uma boa mesa para a tua família, tomar um banho e ordenar o banheiro, ordenar o quarto, deixar a tua casa minimamente ordenada, entregar as coisas das quais você se comprometeu, respeitar e aceitar algumas situações que são inaceitáveis, né? Respeitar as relações interpessoais, trabalhar a educação, tudo em prol, claro, para São Tomás, a gente vai conseguir ter esses gaps, né, essa sensibilidade de felicidade, quando a gente colocar, né, aperfeiçoar a nossa vida, através das virtudes, para o bem comum. Por outro lado, claro, São Tomás ele é muito mais profundo e ele também é um santo católico religioso. Ele vai dizer que a felicidade completa, né, a felicidade maior é quando você alcançar o bem maior, que é a partir do momento em que você consegue contemplar o bem maior, que nesse caso ele chama de Deus. A partir do momento que você trabalhar no ordinário para o bem comum, você começa já a ter um sentido maior na tua vida e encontrar a felicidade. Por outro lado, a felicidade completa, a felicidade ampla, você vai ter quando você alcançar o bem maior e poder contemplar esse bem maior, que no caso seria Deus. Caso você não acredite nesse final, que é um direito seu, cabe a você talvez não olhar como Freud, que olhava para tudo isso e via um mal-estar meio que sem solução, e que você teria que lidar com a tua angústia, o que faz sentido em um certo ponto. Mas que talvez você possa internalizar, raciocinar, entender que praticando as virtudes em prol do bem comum, você vai lidar melhor com o ordinário, com os desafios do dia a dia, e talvez encontrar ali as gotas de felicidades necessárias naquele dia, que esse dia vai te apresentar dias bons ou ruins, porém você vai entendendo a jornada, se adaptando e estabilizando para o bem comum dentro dessa jornada. E aí, quem sabe, encontrar a tal da felicidade também, como a gente diz, nas pequenas coisas. Acredito que esse vídeo aqui tenha feito sentido para você, talvez você precise reassistir isso novamente. Foi um prazer ter você aqui. Curta, compartilhe esse vídeo, comente aqui que eu quero saber o que é que você entendeu e se isso tudo fez sentido. Eu vou deixar também esses 2 vídeos aqui para que você possa maratonar o canal e ampliar mais a tua visão sobre a vida, sobre o bem comum e sobre essa tal felicidade. Um forte abraço.